Enemies to Lovers, hockey e muita tensão sexual. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, Igor em todas as redes sociais, e hoje eu vim falar sobre o queridinho do momento e desde o ano passado, pra mim pelo menos, é Rivalidade Ardente ou Heated Rivalry, da autora Rachel Reed e traduzido pelo divo Carlos César. Dois jogadores de hóquei, Ilia do time da Rússia e Shane do Canadá. E isso a mídia faz com que ambos se tornem ali inimigos. Mas o que isso vai acontecer? O quê? Os dois vão se apaixonar, óbvio. Sentimento que a gente não sabe se é paixão, se isso é tesão, se é só uma coisa momentânea, mas que tem muito tesão aqui, tem. E assim, de verdade. Dá vontade. À vontade. Sim, senhor. Ali é o que alivia a sua dor. E acompanhamos aqui a história desses dois personagens se descobrindo. Ilia tendo mais experiência nesse assunto do que o Shane, mas essa aqui é uma história sobre autodescoberta. E também sobre pessoas no armário, no geral, no esporte. O esporte em si é um lugar ainda muito conservador, com pessoas LGBTQIAPN+, muito mesmo. E vemos esse impasse aqui no livro, mas levando um pouco para a série, assim que a série foi lançada, os atores começaram a receber mensagens de jogadores que estão no armário e contataram eles falando, nossa, que bom que tem uma série, me senti representado nisso e nisso. Claro que eles não vão expor quem são esses jogadores. É óbvio, né? Nunca exponha uma pessoa que sabe dentro do armário. Nunca faça isso. Mas isso já é uma coisa que essa história toda fez acontecer e tá maravilhoso. Então sim, aqui é sim uma história sobre sexo. Então, livro para maiores de 18 anos, apesar de não indicar em lugar nenhum na capa, o Viu Dona Out. É bom fazer isso, porque, né? O pessoal vai ver isso aqui, olha, rivalidade, vamos brincar um joguinho. Não. Tem toda a parte do esporte, sim, mas eu acho que é muito mais sobre a relação interpessoal entre Ilia e Shane e sobre a descoberta do Shane, porque a gente descobrimos que o Ilia é um cara bissexual. O Ilia já teve suas experiências. O Shane, ele tá tudo meio, socorro, o que está acontecendo? Eu não sei o que está fazendo, o que está passando na minha vida. Rivalidade Ardente é o segundo livro de uma série de livros sobre esportes. O segundo livro. O primeiro livro vai falar sobre o Scott e o Kip. E agora, já falei aqui sobre o livro, inclusive, eu vi a série antes do livro. E eu lendo o livro, eu percebi que falas são iguais, cenas são iguais, então tá muito fiel ao livro. Agora eu quero falar da série. A série saiu ano passado lá fora, e a HBO viu o alvoroço que ficou e distribuiu ao redor do mundo, então chegou aqui no Brasil esse ano. E assistam. De verdade, é muito, muito boa. São 6 episódios que foram gravados em 37 dias, com cenografia impecável, com ângulos de câmeras perfeitos e muito sexo. Tipo assim, demais. Mas o que eu acho importante nessa série, que é diferente do livro, é que nós vemos a história do Scott e do Kip, que, como eu disse, é lá do primeiro livro. E eu digo com sinceridade e com convicção que a história do Scott e do Kip, pra mim, foi muito mais interessante do que a história do Ilia e do Shane, porque o Scott, ele já é um jogador mais velho que os dois. Os dois têm, o Shane e Ilia têm uns 19 anos. Já o Scott, ele é mais velho. Ele percebe ali nos nuances que está acontecendo com Shane e Ilia, mas não fala nada, fica na dele. E até porque, né, quarto vizinho do Ilia, tudo que eles faziam no quarto, o Scott é o viro dele. Então, tipo assim, não tinha nem como fingir. Mas a história do Scott é muito mais precisa. Ele mostra como ele começou a se interessar pelo Kip e como ele ficou caidinho pelo Kip todos os dias que ele ia lá naquele café tomar o milkshake de blueberry com banana que o Kip fazia pra ele. Então, assim, eu adorei muito a história, eu adorei muito o ápice do episódio 5. O final do episódio 5 é o melhor final possível que aconteceu ali. Então, a série tá muito boa. Por favor, assistam em inglês, porque vocês vão, se vocês assistirem dublado, vocês vão perder o sotaque gostoso que o Ilia faz com o Ilia. É verdade que o Connor faz interpretando o Ilia. Connor, Ilia, Hudson, o Shane. E o Scott, François. Olha esse nome, olha esse homem, François. Perfeito. Então, assim, a série tá muito boa. São 6 episódios de 1 hora. Se eu não me engano, sim, 1 hora. Então, tipo assim, maravilhoso, perfeito.
só vão, assistam, porque a série tá maravilhosa. É isso, foi uma resenha rápida. Essa é uma história que continua na minha cabeça, assim, e assistam Hit It Rivalry, Rivalidade Ardente, e leiam Hit It Rivalry, Rivalidade Ardente, porque é maravilhoso.